Inclusive, voltando um pouco para os políticos, as eleições eram o período onde mais se tinha conversações e fluxo de pessoas ali, porque era no abrigo central que ficava o placar, chamado placar, onde se colocavam a quantidade de votos que os candidatos estavam tendo. Sei. Então, inclusive, alguns autores contam de uma pessoa que destruiu o placar, porque o candidato das pessoas lá que frequentavam o abrigo estava perdendo a eleição. Então, o cara foi e quebrou o placar. Que eles ficavam trocando 2, 3 vezes ao dia, botando a numeração, quem estava ganhando, quem estava perdendo E que é o evidente que pleito. naquele tempo demorava um pouco mais a contagem dos Muito votos, mais, né? Demorava dias, então iam mudando. E quando as pessoas se revoltavam, porque Ia lá e estava quebrava vendo o placar. que ia perder mesmo, quebravam o placar. Né? Então, assim, o que a gente percebe nos jornais é que, primeira coisa, os ônibus deixaram de parar na Praça do Ferreira. A maioria começou a parar na Praça Zé de Alencar. Uhum. Então, não tinha mais o propósito dos ônibus estacionarem lá. Tinha deixado realmente de ser um abrigo de ônibus, tinha passado mesmo a ser só um ponto comercial, né? E o abrigo, ele, sendo um ponto comercial, continuava reunindo muita gente, mas também começou a reunir pessoas da periferia, pessoas mais humildes, né? E teve a construção do Hotel Savaná. Sei. Né? Do Hotel Savaná, do prédio da Sul América. Ali na esquina ali ainda, né? Da Praça Na verdade né? era atrás. Eles foram construídos depois do abrigo e ficavam atrás do abrigo. Entendi. Né? E começaram a questionar a presença dessas pessoas. Era um hotel de luxo na época, era o principal hotel da cidade, junto com o Excelsior. E questionava-se a presença daquelas pessoas que podiam manchar a imagem do hotel ou coisa do tipo. E aí começou uma pressão à prefeitura municipal para acabar com o abrigo, para derrubar o abrigo, que ele tinha virado um monstrengo, que ele não fazia mais sentido. E essa época foi quando? Isso começou em 56. Se passou quanto tempo? Isso começou em 56, essa reivindicação por demolir o abrigo. Na época estavam construindo o prédio da Sul América. Então ele foi construído em 1949 para 56, então teve um tempo Foi pequeno, pouco tempo, né? 6, 7 anos, quando começaram a questionar a importância dele, justamente por conta de que os ônibus tinham parado de estacionar ali e estava havendo a construção desses prédios importantes para a época e questionava a presença dessas pessoas. Mas o prefeito continuava sendo a Cris Moreira da Rocha. Ele tinha tido aquele governo, no qual ele inaugurou o abrigo, depois passou um período, foi o Paulo Cabral, e aí voltou a crise. Então a crise disse que não ia destruir de jeito nenhum a principal obra do governo dele. Segurou, bateu o pé e o abrigo resistiu. Inclusive tinha um jornalista muito importante na época, advogado e jornalista, que foi professor da universidade, do curso de comunicação, que é o professor Luiz Campos. Hoje ele é diretor do IBEU. E ele defendia ferrenhamente a presença do abrigo, a permanência, a continuação daquele espaço que ele julgava essencial para a cidade. Nós vamos fazer o seguinte, então você está contando aí que quiseram, mas não conseguiram a princípio, né? Mas nós vamos voltar depois dos comerciais para você finalizar aí esse momento da demolição, né, do abrigo. Okay. Vamos lá, vamos voltar agora com a nossa convidada, Roberta Maia, falando sobre o abrigo central. Roberta, continuando aí a sequência que você vinha nos apresentando, né? De quem partiu a decisão, então não foi do prefeito Acrisio que construiu, evidentemente, né? Eu acho que ele não seria louco ou inconstante, né? Não sei se esse termo inconstante, sei lá, inconsequente, pronto, para demolir aquilo que ele tinha acabado de construir, né? Então, houve uma pressão e tal, mas ele segurou a onda. Segurou a onda. Até quando ele segurou essa onda? Em 56 ele conseguiu manter o abrigo não foi demolido, esse assunto caiu no esquecimento, sumiu dos jornais, por volta de agosto, setembro, ele foi sumindo dos jornais, mas no começo da década de 60 volta à tona tudo isso. Então já por volta de 62, 63, começa a falar novamente de demolição e por conta, assim, principalmente dos jornalistas, que era um grupo que andava muito, frequentava muito o abrigo, e também desse pessoal que curtia futebol, o abrigo foi se segurando, né? Mas no ano de 66 já não estava sendo mais tão possível segurar o abrigo. Então, desde 64 já vinham protelando a sua demolição, 63, 64 vinham protelando essa demolição,
e chega a 66 e aí realmente o governo afirma, a prefeitura afirma que vai ser demolido o abrigo. Nessa época o prefeito já era Murilo Borges e o Luiz Campos, que era o jornalista da época que defendia bastante o abrigo em 56, era o vice dele. Mas por questões políticas ele estava meio afastado, estava no Rio de Janeiro, cumprindo alguns compromissos, que ele também era dessa fundação do BNH. Eu tive o prazer de entrevistar o professor Luiz Campos, uma pessoa assim, excelente. E ele estava afastado de Fortaleza e o processo realmente foi se dando, de demolição do abrigo. Foi demorado, né? Começaram a dizer várias datas para demolir, e essas datas eu ficava desesperada nos jornais, procurando o dia que eles diziam que iam demolir, não aparecia nada, então, mas na frente foi adiado novamente a demolição do abrigo, agora vai ser dia tal. Na verdade, o abrigo só vai ser demolido... Dá licença, que enquanto você está falando aí, eu vou dando uma olhada aqui no livro, tá? Vou conferir bem. aqui se você está falando é verdade. Então, esse abrigo foi demolido em março, mais ou menos, de 66, sobre protesto de grande parte da população de Fortaleza. Inclusive, tem uma foto que mostra as pessoas dentro do abrigo para impedir a demolição. Né? As pessoas, uma forma de protesto, diz que houve vaias, houve... Né? Eu imagino, se o cearense já vaiou o sol, quanto mais vaiar um local que ele gostava, né? Essa foto que você está vendo agora é o primeiro box que foi demolido no abrigo. Era de uma permissionária, ela era viúva, o box tinha sido do marido dela, tinha ficado para ela, e foi o primeiro box a ser demolido. Inquilinos deixam abrigo. Essa aqui é uma foto do Jornal Unitário em 10 de março de 1966. Só te interrompendo, que naquela hora que a gente estava mostrando a última imagem, eu falei que era Diário do Nordeste, mas o Jornal Diário do Nordeste nem existia em 63, era uma imagem do Jornal O Povo, de 1963, o abrigo à noite. Pois é, então tá feio aqui, né? Já tô derrubando tudo aqui. Tinha algumas histórias, né? Inclusive, depois que o abrigo foi demolido, alguns comentários nos jornais de que tinha descoberto coisas assim, ratos, ninhos de rato dentro dos boxes, sujeira, imundície, que era para as pessoas verem como é que comiam ali naquele abrigo, como é que pediam aqueles caiduros, aquelas vitaminas de um lugar tão imundo, tão sujo, tão absurdo para se comer. Tem uma nota interessante aqui, no dia 18 de março, antes mesmo do dia 20, que seria o prazo final para a desocupação, uma matéria da Gazeta de Notícias nos informa que a Praça do Ferreira amanheceu ontem, segunda-feira, com a sua fisionomia bastante mudada, principalmente no local em que ainda se ergue, embora já cambalido, o velho pardieiro, que vinha já se incrustando na tradição popular da cidade, o Abrigo Central. O que ele quer dizer com isso aqui? Eu estava falando mais ou menos isso que você estava falando? Era uma crítica que eles faziam ao abrigo. Tinha duas formas de chamar o abrigo, que era característica dessas pessoas que criticavam a permanência do abrigo ainda em Fortaleza. Era o mostrengo e o pardieiro, né? O pardieiro, a gente pensando nos dicionários, é aquele lugar insípido, né? Que as pessoas não deveriam frequentar, sujo, roto, aquele lugar cheio de odores fétidos e pessoas mal vestidas, enfim, o pardieiro, né? Um lugar... Então mudou. E o mostrengo, a feiura, que eles diziam que não combinava mais com a cidade moderna. Mas isso era uma verdade ou era apenas intriga da oposição? Bom, assim, eu sou suspeita. Eu sou suspeita porque as pessoas que eu tive contato durante a minha pesquisa eram pessoas apaixonadas pelo abrigo, né? Então, todos eles são, assim, unânimes em dizer que o abrigo não tinha nada disso. Inclusive, o abrigo tinha sido construído 17 anos antes para ser a obra mais moderna dentro da cidade. O que me admira nessa história toda é a velocidade que as coisas aconteceram. Exatamente. Né? A gente vive hoje um tempo de modismo, né? E a gente sabe que, embora sendo um local de moda ou uma tendência, ou sei lá, eu acho que demora um pouco mais, né? Para que venha pelo menos a se demolir um espaço que foi construído com tanta pompa, né? Exato. E isso é uma coisa recorrente na história do nosso país mesmo. Na década de 50, 60, era uma década em que se demolia muito rapidamente as construções, porque era tido como construções feias, porque tinham
aquele aspecto muito forte da presença do cimento, principalmente. Sei.